Economia e desenvolvimento regional. Chapecó é referência no oeste catarinense em crescimento e expansão nos mais diversos setores. Vamos avaliar o que deu certo em 2019 e em quais aspectos ainda precisamos avançar para que a nossa cidade e a nossa região continuem sendo referência no estado e no país. O Outros Olhares de hoje discute economia e desenvolvimento regional. Fique com a gente, o programa está começando agora. Hoje nós recebemos dois convidados, Sidney Barozzi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC, e o professor Márcio da Paixão Rodrigues, que é economista e é pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UniChapecó. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Tá certo. Vamos conversar um pouquinho aqui, esse tema é amplo, é um tema complexo, mas a gente quer contar com a ajuda de vocês aqui para esclarecendo os pontos. Professor Márcio, para a gente começar, antes de entrar aqui na parte da economia mais regional e mais local, seria interessante a gente entender um pouquinho do cenário macro, né? Que momento que vive a economia do nosso país? Então, Júlia, a economia hoje, sabe que falar de economia a gente precisa falar de expectativa das pessoas, dos empresários, dos agentes em geral. Então, hoje tem um cenário ainda que persiste, que o governo gasta mais do que arrecada. Para você ter uma ideia, hoje o orçamento de 2020 do governo federal, considerando estados e municípios, o governo federal, ele já enviou um pedido para o Congresso que aprove um crédito suplementar de quase mais de 300 bilhões, porque a despesa ainda é maior que a receita. Nesse cenário todo, ainda tem um fato positivo, que a confiança das pessoas estão sendo motivada olhando para um futuro de que algumas reformas podem ser aprovadas. E esse cenário de confiança futuro está refletindo também alguns indicadores hoje. Então a gente tem um cenário, a economia hoje, desemprego recuperando, já há 3 anos eles vêm recuperando, mas de forma lenta, mas vem recuperando. A inflação baixa, taxa de juros uma das mais baixas da história da economia. E a gente tem um cenário ainda de recuperação do emprego formal, que esse é o indicador mais importante, que ele impacta direto a vida das pessoas. Então, apesar desse cenário de dívida pública de quase 80% do PIB hoje, a gente tem indicadores positivos, especialmente no segundo trimestre do ano agora, são bem positivos. E isso pode ou não se refletir no ano de 2020. Olha só, a gente vai esmiuçar, vai entender um pouquinho mais de cada um desses aspectos que o professor Márcio está colocando aqui. Agora, Sidney, queria entender de você, né, que tem esse olhar enquanto entidade também, enquanto a SIC, como é que você percebe essa movimentação da economia nacional? Como é que ela se reflete aqui? Tem percebido positivamente também? Sim, é evidente. A Associação Comercial é uma entidade classista, né, que defende os interesses dos nossos associados e do todo o empreendedor aqui de Chapecó e do Grande Oeste, né? A gente fala do Grande Oeste porque as pautas nossas, elas são de infraestruturas. Então a gente tem sempre associado também as outras entidades empresariais que fazem parte aqui do sistema da FACISC, né? Nós viemos cuidando dessas pautas há muito tempo. A Associação Comercial tem sempre se preocupando com o desenvolvimento regional. E isso, nós temos 72 anos de fundação, então é muita história e muito acompanhamento, né? Nós temos a entidade focada em 2 pilares. Uma focada no desenvolvimento do associativismo, que é desenvolver e ajudar as empresas a crescerem e se posicionar no mercado, e o outro pilar muito forte, que é do desenvolvimento regional, acompanhando junto com os poderes públicos, acompanhando com o prefeito, Câmara de Vereadores, deputados, governo, né? Alternativas para que a gente consiga trazer essa infraestrutura e para favorecer, né, a indústria, que aqui nós temos um grande problema de logística e dentre outras situações que a gente vem acompanhando nesses últimos tempos, né? Mas o que a gente vê é um cenário de confiança. O empresário tá ciente que ele precisa investir na sua fábrica, na sua indústria, né? Que as coisas vão retomar após 2 anos de não ter o crescimento, né? O professor Márcio aí, a gente agora, esse ano que vai fechar com 1% aproximadamente de crescimento do país e uma projeção para o próximo ano em torno de 2,4%. Então, isso mostra que nós estamos retomando, o país está no caminho certo e com certeza nós já somos uma cidade empreendedora, nós somos uma cidade que aqui tem muitas marcas, grandes empresários. A gente está confiante para que o próximo ano seja um ano de muito desenvolvimento e crescimento aqui na nossa região. Olha, tomara, né? Ficamos na torcida mesmo que seja. Agora, tem alguns números aqui que a gente traz de Chapecó, a gente pode falar de Chapecó e também ampliar um pouquinho, porque a gente se refere à região oeste como um todo também, né, Sidney? Bom, mas Chapecó, 220 mil habitantes, ela está em 6º lugar no estado no PIB,
uma das 20 cidades brasileiras para se investir, né, como uma recomendação, a terceira cidade no sul do Brasil e segunda no estado em geração de empregos. Então, quem é Chapecó na visão de vocês? É importante os dados que você está trazendo e é impressionante como que Chapecó sai da curva, sai da média em relação aos municípios brasileiros. Para você ter uma ideia, por que eu vou dizer isso? Porque Chapecó, simplesmente até outubro de 2019, agora de janeiro a outubro, se a gente pegar um ranking dos municípios brasileiros que mais gerou emprego no país, Chapecó é o 13º hoje. Então, Chapecó perde para só 12 municípios no Brasil. Para você ter uma ideia, o último município do ranking é Rio de Janeiro. Demitiu mais de 8 mil pessoas. Chapecó gerou positivamente mais de 5 mil empregos, em torno de 5.700. Então, quem é Chapecó hoje? É um município que tem um potencial enorme. Já está mostrando, já se mostrou que ele corre acima da média, mas bem planejado, ele pode trazer muito mais fruto do que está trazendo hoje. Olha só. E o que acontece aqui em Chapecó, Sidney, que tem de diferente para esses números serem tão positivos? Aqui eu diria para você que a gente tem oportunidades em todos os setores, né? Nós estamos em pleno emprego, né? Na contramão de muitas cidades, né? O Márcio comentou aqui sobre o nosso ranking, mas no sul nós somos a terceira cidade, perdemos por Curitiba e Joinville. Aí vem Chapecó, né, Márcio? Então, além de a gente comentar que está vindo só de imigrantes haitianos que estão aqui em Chapecó, são 8 mil imigrantes haitianos, e na região oeste, essa é uma fonte da Receita Federal, tem mais 10 mil haitianos. E venezuelanos, aqui em Chapecó tem 300 e no Grande Oeste tem mais 150, então são 450 imigrantes. Então assim, ó, eles estão trabalhando, eles estão felizes, eles vieram buscar o emprego e oportunidade para eles sobreviver, né? Sair dos seus países lá com grandes dificuldades, estão aqui. E então nós temos, não é somente do agronegócio, nós estamos na área de tecnologia, tem mais de 500 vagas de trabalho em aberto, das mais diversas, desde programação, de tecnólogo, das diversas áreas que compõem a área de tecnologia. E se nós trouxermos isso para a prestação de serviço e entre outras funções que aqui tem, então nós temos Chapecó, ela está na contramão de muitas cidades, mas isso vem do quê? Vem num trabalho sério, num trabalho de um empresariado que aqui ele começou, não tem ninguém que nasceu no berço de ouro, não. Sim. O empresariado aqui, ele começou pequeno, foi crescendo, foi buscando o seu mercado, né? Nós temos a área de transporte, né, também, que a gente estava comentando antes. Se não me consta, é a cidade que maior frota de veículos, de caminhões tem em Santa Catarina. Então, assim, nós temos muitas coisas aqui que são construtivas em nossa cidade aqui e que conseguem levar o nosso nome, né, exponencialmente aí para todo o Brasil, né? Para fora. Para fora. Agora, a gente tem como referência as grandes indústrias, né, as agroindústrias, que movimentam significativamente a economia, mas a gente precisa pensar também naquele empresário de porte médio ou então o microempresário, né? Queria entender de vocês também o quanto esse cenário, o quanto o microempreendedor, o quanto as empresas médias, de porte médio, também ajudam a movimentar e a tornar essa economia mais diversificada. Ajudam muito, assim, porque se você olhar esses 5.700 empregos que eu falei que Chapecó gerou de janeiro a outubro agora, boa parte desses empregos é gerado por essas empresas, micro e pequeno porte. Eu diria que são a espinha dorsal da economia, não só local, mas do Brasil também. Então, logicamente, esse cenário ele vai ser mais pujante ou menos pujante, depende também do cenário da economia nacional que eu falei agora. Mas porque também são as empresas que sofrem muito quando você tem crise. E hoje a gente consegue perceber que tem uma alavancagem acima da média em Chapecó, mas a gente espera muito que a economia nacional contribua para isso no futuro. E nós temos uma empresa âncora aqui, que é a Aurora, né? Esse ano completando 50 anos. E dentro do trabalho que eles têm dentro da empresa, o encadeamento produtivo. Eles fazem encadeamento de empresas, ajudam as empresas, capacitam as empresas para que elas também se estruturam para atender, para não trazer mão de obra de fora. Então, assim, isso é desenvolvimento, isso é pensar lá no pequeno, do micro, porque eles podem estar fornecendo para uma grande indústria. Então, eu acho que essa preocupação que a gente tem aqui é relevante, né? E faz Chapecó o que é por essa organização toda que as pessoas têm essa preocupação, né? De fazer as coisas bem feitas, né? É só ver na área de metal mecânica aqui, nós temos aqui a feira Mercoagro, onde nós temos praticamente 50 expositores que são locais,
que fabricam equipamentos para os frigoríficos e as máquinas estão espalhadas para o mundo inteiro. Então, assim, mas eles precisam de quê? Tecnologia, hoje se fala muito da indústria 4.0, eles precisam de mão de obra, precisam de engenheiros, então isso tudo faz com que a gente acaba alavancando e ofertando, né, mão de obras das mais diversas áreas, né? Claro. Você citou, Sidney, a Aurora, né? A gente viveu agora, está vivendo esse momento de uma crise sanitária na China também, que tem aumentado aqui a possibilidade de exportação dos nossos produtos, né? Professor Márcio, como que isso pode trazer também vantagens aqui para o nosso desenvolvimento regional? Muito. Então, todo esse cenário que eu estava dizendo de crescimento, ele depende de algumas incertezas. Uma delas é o que vai acontecer no cenário externo. Você tem, especialmente, por exemplo, Argentina, China, que você falou agora, e Estados Unidos. Então, o que vai acontecer, se vai ter guerra comercial, se vai ser mais acentuada, menos acentuada, se vai ter um problema de crescimento na Argentina, isso impacta diretamente, especialmente nas nossas exportações. Então, a gente tem que estar de olho no mercado interno, mas de olho também no mercado externo. É uma oportunidade. O que vai acontecer, essa crise sanitária no mercado externo, é uma grande oportunidade local para a Chapecó ainda melhorar mais ainda seu desempenho em termos de exportação. Para desenvolver. Pode falar, Sidney. Eu só queria complementar claro. também, porque além das moedas estarem valorizadas, né? Nós estamos falando do euro, dólar, são super valorizados, nunca teve tão alto assim, né? Então, assim, para nós que estamos exportando, é diferente, né, do que nós vendemos para o produto interno, né, professora? Então, assim, isso faz com que também a rentabilidade das indústrias sejam maiores, né? Sobra um pouquinho mais, né? Então, que isso é importante, né? Não tem como analisar de forma separada os cenários, né? Tudo que acontece lá fora impacta aqui. É global, né? Um exemplo que eu queria trazer também é em relação à queda na taxa de juros agora, taxa Selic principalmente, né? Que o Banco Central os bancos prometem repassar para o consumidor. Como que essa queda na taxa de juros, por exemplo, vai mexer num dos pilares da nossa economia, que é a construção civil? Isso impacta, por exemplo, tanto o Sidney à frente da SIC quanto o professor Márcio. As pessoas estão mais dispostas a realizar empreendimentos e, do ponto de vista do consumidor, também a fazer mais financiamentos quando tem essa queda na taxa de juros? Como é que funciona esse cenário? Essa retomada do emprego, especialmente em Chapecó, que está colocando ele bem posicionado no ranking, o que vem puxando o emprego? Primeiramente, a indústria de transformação. O Sidney falou da Aurora, ela tem um papel importante no desenvolvimento regional. Empresas como a Aurora desse porte também tem. E você tem ainda o setor de serviço. Em segundo lugar, o setor de serviço, em torno de 26% desses empregos estão no setor de serviço. E aí você tem, em terceiro lugar, já com uma pujança lenta, mas ainda já começou a crescer, que é a construção civil que você está dizendo. Obviamente, ela depende do crédito, depende desse movimento de taxa de juros. Infelizmente, esse movimento ele tinha que ter passado com mais força para quem está do outro lado do mercado, né? Que é o consumidor, quem precisa adquirir e consumir esses produtos. Então, a gente tem um gargalo ainda na transferência desse movimento de redução de juros na economia brasileira, que ele demora pelo menos 6 meses a passar com mais força para quem consome o produto. Olha só, e Sidney, você tem percebido por conta do meio empresarial, assim, esse ânimo em realizar novos empreendimentos, em ampliar essa área? Que até então as aplicações eram mais moderadas e seguras, né? Os investimentos financeiros, hoje você tinha um dinheiro aplicado, ele dava uma boa rentabilidade. Então, com a queda do juro, né, a inflação caindo, vale a pena hoje você não deixar o dinheiro no banco, não tem mais sentido, né? Então, com isso, consequentemente, quando você fala que a construção civil ela vai aumentar, é por aí, porque se você comprar um apartamento, uma casa, você vai ter a valorização dele, não vai ter tanto mais como você tinha ela aplicado. Então, com certeza, esse rearranjo da economia brasileira aí vai fazer com que as pessoas que estavam numa zona de conforto, recebendo até juros, né, pela sua aplicação, que de uma forma é bom, né? É bom, mas ao mesmo tempo acaba estagnando e enfraquecendo um pouco a circulação da moeda, né? Então acho que a partir de agora vai sim, as pessoas vão investir mais, vão fazer investimento. A indústria faz isso, ela tem que fazer. Se a indústria não investir, se ficar parada, ela é engolida, né? Então, agora a pessoa física é um pouco mais conservadora, ela quer ter essa segurança para o seu futuro, né? Então, eu acho que a partir de agora vai começar a se dar uma movimentada maior, né? Vai ter a expectativa, acho que a taxa Selic vai chegar a 4,5, né, professor? Então, 4,5, então vai ser bom também para captar recursos, né, e investir nas empresas ou na construção, né? Você sabe, bens e Sidney, consumos. que essa retomada do emprego em Chapecó, ela está voltando a ser que foi em 2007 e 2008.
gerando em torno de 5 mil empregos. Nós geramos isso em 2008. E esse movimento, sem contar com a construção civil, porque ela está gerando, mas está gerando pouco ainda. Então imagina quando ela se recuperar, tiver mais sólido esse movimento da taxa de juros, realmente repassar para o consumidor, o que vai acontecer no nível de emprego. Então as expectativas são boas futuramente para o nosso município e para a região. Nós temos uma planta da Aurora de 5 mil abates de suíno dia, passou a 10 mil. Né? Então são investimentos aí, entre a Aurora e o novo hospital da Unimed, aproximadamente 700 milhões. Olha, é muita coisa. Então, isso, olha o que isso está gerando economia, posicionando diferente também a área da saúde, né? Porque a gente sempre tinha aqui, nós não éramos um centro referência e com esses avanços, tem ainda hospital regional que falta liberar nova ala. Então, assim, também na área da saúde nós teremos uma outra matriz econômica que também promete muito no futuro, né? Que importante. Olha só, a gente precisa fazer uma pequena pausa agora, mas nós já vamos seguir nesse assunto aqui para entender outros aspectos também e falar um pouquinho de futuro, né? Então daqui a pouquinho nós seguimos conversando sobre economia e desenvolvimento regional na maior cidade do oeste catarinense. Já voltamos. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estamos de volta com outros olhares, hoje falando sobre economia e desenvolvimento regional, uma retrospectiva aí de 2019, entendendo um pouquinho o cenário e pensando para o futuro. Os nossos convidados são Sidney Barozzi, presidente da SIC, e o professor Márcio da Paixão Rodrigues, economista e pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UNO Chapecó. Mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui com a gente para entender esses tópicos. Falando um pouquinho agora sobre a questão do número de habitantes e do número aí da média, né, de desenvolvimento de Chapecó. Hoje a gente tem um cenário aí com 220 mil habitantes e um crescimento populacional na média de 2,2% ao ano, que é considerado bastante alto, né? E queria entender com vocês, assim, especialmente Sidney, como que a gente precisa se organizar enquanto entidades, enquanto região, né, em termos de infraestrutura, para receber essas pessoas que cada vez querem mais vir para cá, que buscam Chapecó como referência. Esse é um grande desafio, não somente para o poder público, né, mas para que toda a sociedade, de uma forma organizada, consigam absorver essas pessoas que vêm para cá. Tem muitas pessoas que vêm para cá para trabalhar, a gente percebe assim que o Rio Grande do Sul está vindo em massa para cá. É um povo que acho que gostaram muito de Chapecó e vão se comunicando, a gente vê que tem muita gente vindo para cá, mas eu acho que, primeiro, não pode ter esse problema de vulnerabilidade social, né, o município precisa organizar muito bem aonde acomodá-los, né? A questão de loteamentos e novos investimentos na área de habitação também, mas a cidade ela tem espaço para isso, ela tem, segundo o nosso prefeito, diz que em 2030 é para que a gente chegue já a 300 mil habitantes, né? Nossa. Então, assim, hoje a cidade já tem 220 mil, mas a população circulante durante o dia, a gente vê que já chega próximo a 300, tem que já diz que chega próximo a 300, né? Então, acho que assim, tudo como tem que ter um bom planejamento, né? Nós não podemos achar que da maneira que está, porque daqui a pouco o nosso trânsito não é só o horário do rush que vai dar problema, é todo dia, toda hora, né? A questão dos acessos, daí entra a questão da infraestrutura, né? Que agora mesmo vai ser está no processo quase de finalização para a licitação do contorno oeste,
né? Que é a nossa segunda opção, segunda via para sair de Chapecó. Nós só temos o nosso acesso principal aqui, né? Mas o contorno oeste que vai ligar aqui a Vederte até o Espelho das Águas, então vai ser mais uma fuga, né? E para que a gente possa desafogar o nosso trânsito, né? Porque esses investimentos, como eu falei, da Aurora, investimentos da Alfa, que também vai construir uma nova fábrica de ração aqui na região da EFAP, o que vai acontecer? São 300 carretas dias que vão estar circulando. Então, imagina no fluxo de hoje, não tem como absorver isso. Então, eu acho que sim, tem que fazer uma força-tarefa, um bom planejamento que nós aqui podemos acolher, porque nós já somos, o cidadão chapecoense já é muito acolhedor, né? Então, assim, se nós organizarmos esse fluxo, com certeza vai ficar bom para todo mundo viver aqui em uma cidade ainda que tenha 300, que tenha 400 mil habitantes, mas que a gente tenha uma qualidade de vida dentro daquilo que a gente merece, né? Claro, com certeza. E infraestrutura é uma das grandes bandeiras da SIC também, né, Sidney? Professor Márcio, agora gostaria de saber de ti também uma avaliação, porque um dos indicadores de desenvolvimento de uma região é a questão da educação, né? Do nível de escolaridade, de quantas pessoas têm acesso à educação superior. E a gente está aqui, a TV Uno faz parte de uma universidade comunitária, né? Como é que você avalia a questão do nosso ensino superior aqui em Chapecó e na nossa região? Sabe que o ensino superior ele traz vários reflexos para o município e para a região como um todo. Essa conversa agora, eu estava prestando atenção na fala do Sidney, da própria população, né? O Chapecó está se tornando um polo de educação superior. Aqui a gente tem várias realidades e vários modelos de ensino superior. Isso atrai também muita gente para Chapecó. Por si só, Chapecó é um polo de crescimento. Por ele ser um polo dentro de uma região oeste, isso já atrai muitas pessoas. Se você pegar os dados da população da maioria dos municípios no interior, estão perdendo pessoas. A população está diminuindo e muitas delas vêm para esses polos de crescimento, que Chapecó é um deles. E eu vejo que, Júlia, a educação superior, ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento regional. Se você pegar os municípios brasileiros que têm uma universidade que tem mais de 80, 100 anos, esses municípios eles são bem desenvolvidos. A gente tem não só colado com a educação superior esse movimento, nós temos um movimento também puxado pelas universidades, que é a questão da inovação. Então ela tem um papel importante em fomentar e estar mais próximo do setor produtivo e ajudar a produzir soluções que a sociedade e as empresas precisam. Então esse é um papel importante que está mudando. Chapecó está acordando para esse cenário, o poder público está começando a enxergar isso, a iniciativa privada está enxergando isso, que precisa ter uma sinergia entre poder público, setor produtivo e universidade. E as universidades elas têm um papel importante nessa linha do tempo e no fomento do desenvolvimento regional. Certo, muito bem. Vale ressaltar que durante esses últimos 2 anos aqui, não porque eu estou à frente da gestão, mas a gente tentou fomentar um pouquinho mais essa aproximação com a universidade, né? E a gente pôde perceber já muitos avanços que nós não tínhamos no passado. Mas não é porque não tinha o entendimento e hoje talvez a gente está pronto para que isso aconteça, né, professor Márcio? Então, assim, eu acho que isso é importante, esse amadurecimento também das universidades, das entidades do poder público nessa questão de pensar diferente, né? E é isso que a gente está fazendo. Tu sabe que tem uma relação estreita, bastante consistente entre grau de desenvolvimento de uma região e o grau de sinergia entre as suas instituições. E quando eu falo as instituições, é o setor público, setor produtivo e setor, universidade, sociedade civil não organizada. Essa sinergia, quanto mais forte, maior é o grau de desenvolvimento de uma região. Olha que importante, né? E isso se reflete diretamente. Ó, quando a gente tem aqui um dado dizendo que Chapecó tem um cenário muito forte de inovação e tecnologia e é a segunda cidade brasileira em startups, se considerar aqui a densidade per capita, isso é muita coisa. Quer dizer que aqui, por mais que ainda seja uma região tradicional, que ainda tem um modelo de trabalho bastante tradicional, a gente tem um pé na inovação muito forte, né? E o papel da universidade também vem nesse sentido, né? Você acredita, Sidney, que a educação superior ela tem que trilhar esse caminho aí? Quando você trata com pessoas com uma formação, com conhecimento, com a cultura que a academia proporciona ao ser humano, é diferente, né? Essas startups estão crescendo porque elas estão tentando enxergar oportunidades, elas estão se espelhando no Vale do Silício, elas estão se espelhando lá, elas sabem que bons projetos podem crescer, né? Nós já temos startups que nasceram aqui dentro, que estão competindo a nível nacional, estão tendo aporte de dinheiro financeiro. Então, assim, o que nós precisamos fazer agora é tentar aproximar esses grandes projetos que estão aqui com os empresários locais, para que eles comecem a acreditar também nisso.
e começar a fazer o aporte de dinheiro, investir nessas empresas, porque assim, geralmente o industrial, ele gosta de ter uma grande planta, né, fábrica, máquinas, equipamentos, e hoje com esse novo contexto das startups, da tecnologia que está vindo dos aplicativos, mudou um pouquinho esse conceito. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa aproximação também e ofertar isso para os nossos empresários locais, com certeza nós teremos aqui, podemos até tornar uma primeira cidade em startup no Brasil e com sucesso, né? Não somente porque a cada 10 startups, uma dá certo, não é isso? Então, assim, a gente pode fazer com que isso aconteça que tenha mais sucesso no final, né? Uma observação em relação, e tem relação com a população também, que a gente estava dizendo que chega muita gente. Mas uma variável que as instituições precisam ficar de olho, o poder público, a universidade, a SIC, as associações, é que a gente precisa manter o jovem na nossa região em Chapecó. Isso é uma condição necessária para que o nosso ecossistema ele se consolide e ganhe corpo. Porque o jovem, a capacidade dele criar, a inteligência que ele tem, ele precisa estimular isso, mas eles precisam querer ficar em Chapecó e na região. Então, esse é um movimento que o sucesso também dessa área de inovação depende da permanência deles em Chapecó e na região. Olha, que o nosso parque Chapecó Arroba aqui, que em breve vai estar, né, ele já funciona na instituição, mas a estrutura física aqui em parceria com o governo, que ele traga isso, que ele seja um espaço também, né, professor Márcio, para que os jovens, a gente fala os jovens, mas nós também somos jovens, que a gente queira ficar e que a gente queira empreender aqui. Né? Vai mudar o conceito, né? Que bacana. Agora, um outro aspecto que eu queria voltar um pouquinho, Sidney, você tratou antes da questão da nossa estrutura enquanto transporte terrestre, né? A gente precisa também destacar que um dos aspectos para uma cidade, para uma região ser desenvolvida é o quanto ela consegue se integrar em termos de rodovias, de ferrovias, né? E a questão do nosso aeroporto, acho que é importante a gente falar, né? Como é que você, enquanto à frente, né, da SIC, da Associação Comercial, percebe esse desenvolvimento? Estamos no caminho? O que falta para a gente dar esse up aí em termos de aviação? Então, a Associação Comercial ela tem cuidado muito bem do nosso aeroporto, acompanhando, né, no que compete a nós essas movimentações. Não deixar parado, a gente foi na ANAC também, fazer cobrança junto com o poder público, né? Mas o processo do nosso aeroporto agora, entrou no processo de concessão, né, para edital, e nesse momento foi cancelado o processo de concessão, da licitação de concessão do aeroporto. O nosso aeroporto, todo mundo fala que precisa de instrumentos e precisa de investimentos, desde a questão do terminal, né, é muito acanhado pela nossa demanda, né? Nós precisamos mais voos, então tudo isso a gente tem tentado junto, pleiteado isso, né, para que consiga avançar. Mas o que tem que acontecer com o nosso aeroporto é, de fato, passar uma iniciativa privada a administrar, como aconteceu em Florianópolis e como acontece em outras estruturas. Não cabe mais ao município, não tem essa competência de cuidar do nosso aeroporto. Então, agora, nesse momento, está tudo stand-by, parou, né, mais uma vez, e é essas situações que a gente sente, né, porque quando pode avançar e ela sempre tem muitos obstáculos, né? Nós estávamos buscando uma verba de 13 milhões para fazer o investimento da ampliação do terminal, o governo do estado já tinha concedido, e aí o governo federal também estava liberando, mas daí foi passado para concessão. Então, assim, para o edital. Então, são muitas, quando se trata de infraestrutura, seja do nosso aeroporto, seja da rodovia BR-282, que de novo parou, né? De novo parou porque não tem recurso, o DENIT, o Ministério dos Transportes, não enviou mais receita, pagamento para a empreiteira, né? E o que mais chama atenção também é que no próximo ano não está contemplado recursos para 282 na lei de orçamentos da União. Não está contemplado nada de recursos. Então isso deixa a gente preocupado, porque está parte de todo o trecho daqui a São Miguel do Oeste já foi mexido, né? Ele está praticamente em reformas, isso pode causar em termos de acidentes e danos, né? Mas se ficar desse jeito, o ano que vem também não terá mais investimentos nessa área de transportes. Então, e fora as outras pautas que a gente tem aqui, as SCCs, né? Que a gente está tratando com o governo do estado, mas é muito lento.
É um processo que demora muito, a gente tentou fazer isso durante a nossa gestão aqui, acompanhando mais diretamente com os poderes, mas é um processo que digo para vocês que lamentável, né? Esse modelo o público que está ultrapassado. Que pena. E agora, professor Márcio, do ponto de vista da economia, é muito importante que a gente tenha essas rodovias, toda essa estrutura de transporte para o escoamento da produção, para que a economia gire, é um dos pilares também, Totalmente, né? é um dos pilares, ao mesmo tempo é um gargalo na economia brasileira, né? O modal de transporte utilizado, além de ser muito caro, ele é um gargalo. E fundamental, isso que o Sidney está falando, do investimento no aeroporto de Chapecó. Uma condição necessária para alavancar também o crescimento dos próximos anos. Olha só. Então, a nossa conversa está muito interessante aqui, mas a gente precisa se encaminhar para o nosso fechamento. Sidney, gostaria que você colocasse para a gente aqui, agora você também está fechando a sua etapa de gestão à frente da SIC, né? Como é que você visualiza aí o futuro da nossa cidade? O que você, também, pela sua experiência, né, como empresário, como é que você visualiza aí os próximos anos da nossa cidade? Esse trabalho que a gente desenvolve na Associação Comercial ele é voluntário. Então, eu tive a oportunidade, desde janeiro de 2018, estar à frente à presidência da entidade. E eu me propus a fazer diferente, porque quando você olha uma galeria com grandes líderes empresariais, 72 anos de história, não tem como fazer igual eles fizeram. Eu tenho que fazer diferente. E é isso que a gente tentou fazer. Então, nós começamos trabalhar com várias demandas, né, cobrando não somente do deputado, mas direto nos órgãos governador, ministro, né? Mas eu acho o seguinte, Chapecó está no caminho certo, né? A gente precisa cada vez mais estar mais unido, né? E nós temos esse poder aqui de conversar, universidade, setor público, empresariado, sem precisar, o exemplo é a nossa Chapecoense, que quando precisou do empresário e do torcedor, ela conseguiu alavancar, chegou na Série A, agora infelizmente ela vai cair para a Série B, mas nós temos que estar muito forte, muito unido, né? E aqui nós temos essa qualidade do empresário. Então, eu acredito muito em Chapecó, né? Porque ela é uma das cidades que com certeza que vai mais crescer nos últimos anos. Que bom, que bom. E nos próximos também, né? Professor Márcio, que também está assumindo agora, né, junto com a reitoria, que recém foi reeleita aqui na Chapecó, vocês também têm metas, têm projetos, né? Como é que você, nessa posição que você está hoje também, como é que visualiza aí Chapecó nos próximos anos, considerando também a nossa educação superior? Eu diria que Chapecó não está descolado da economia nacional, nenhum município, nenhuma reunião está descolada. E tudo que a gente falou aqui, a pergunta é, isso continua em 2020, com a intensidade disso, desse crescimento todo, dessa pujança de Chapecó para o ano que vem. Então, como ele está coladinho com a economia brasileira, é importante a gente estar atento a esses movimentos na economia nacional. Eu diria para você o crescimento, todas as previsões que estão sendo para 2020 e 2021, elas estão alavancadas em algumas incertezas. Então é fundamental, eu vou dizer algumas prioridades, que a gente fique de olho na aprovação das reformas. E aí reformas, quando eu falando tributária, Sidney, estou falando de administrativa, que reduz o tamanho do enquadramento da máquina pública, estou falando do PEC, das PECs do Pacto Federativo, o governo está fatiando isso em 3 PECs. Essas reformas, elas garantem um ambiente econômico mais limpo, mais saudável, para que os negócios se desenvolvam mais rápido e o crescimento econômico se acelere mais. Tomara, a gente fica aqui na esperança e na expectativa, até porque a gente está aqui ajudando também a construir, né, por meio das indústrias, por meio do comércio, enfim, da universidade, né, professor e Sidney. Queria agradecer a participação de vocês aqui, obrigado por nos ajudar a compreender alguns aspectos aqui, alguns pontos sobre economia, desenvolvimento regional e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho mais da Associação Comercial aqui de Chapecó. Tá certo. Obrigada também, professor. O Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.